está escrito aqui: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você quiser evangelizar uma pessoa, escolha esse versículo. Esse versículo resume muito bem a Bíblia por completo. Meus irmãos e minhas irmãs queridas e queridos aqui de São João Batista e São Sinfé, temos aqui a pastora Luz Mornon, a irmã Domingas de São Sinfé, glória a Jesus, ali de São Luís, mas sempre em São Vicente. Nós vamos falar sobre esse versículo nesta noite, porque ele representa, como disse, toda a verdade do Evangelho em poucas palavras. Eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta. Quem tem aí a sua Bíblia, por gentileza, permaneça com ela aberta, que é para você entender cada parte por onde nós fomos caminhando, cada parte da Bíblia. Então começa dizendo assim: porque Deus amou, porque Deus amou. Porque estamos aqui reunidos, irmãos, nesta noite, hoje, sexta-feira, dia 20, né? 21 de novembro, penúltimo mês do ano, que não estamos em outro lugar, que não estamos fazendo outra coisa qualquer, por causa do amor de Deus. Foi isso que cantamos aqui, a primeira canção, que falou sobre o amor. Mesmo nós não merecendo o amor de Deus, Ele nos amou. Aleluia! O amor de Deus é garantido. Irmãos amados e irmãs amadas, primeira coisa que eu quero falar para os irmãos nesta noite: Deus é o autor do amor. Amém. Quem é o autor do amor, irmãos? Deus. Lembre-se disso. O autor do amor, não a palavra, mas tudo que envolve o amor, não é o poeta. O irmão é um poeta, porque faz canções, é um poeta. Não é o poeta Camões que escreveu sobre o amor, quando ele diz: o amor é fogo que arde sem se ver. Mas não foi Camões que inventou o amor, nem tampouco aquele que escreveu a letra daquela música que diz assim: é o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Também não foi o autor da letra desta música que inventou o amor. Meus irmãos, Deus é o autor. Aleluia, glória a Deus. Mesmo porque Ele não apenas inventou, criou o amor, Ele mesmo é o amor. Amém, Jesus. A Bíblia diz isso. Deus é amor. Ele não tem amor, Ele não possui o amor, Ele é o próprio amor. A essência de Deus é amor. Aleluia. É por isso que o evangelista João escreve: porque Deus amou. Deus não podia, irmãos, agir de outra forma. Ele não poderia odiar, ou melhor, o antônimo de amor. Ele não poderia ser indiferente com o mundo criado, porque a essência de Deus é amor. Deus é amor. Meus irmãos, eu gostaria de rapidamente descrever o que a Bíblia já nos afirma sobre como é esse amor de Deus, como ele se manifesta. Rapidamente, dentro dessa primeira parte, Deus amou o mundo. O amor de Deus, irmãos, ele perdoa. É a primeira característica que eu quis trazer para os irmãos nesta noite. O amor de Deus perdoa, não importa qual pecado nós tenhamos cometido, o amor de Deus nos perdoa, nos alcança. Pastor, um assassino, o amor de Deus perdoa. Pastor, um estuprador, o amor de Deus perdoa. Pastor, e aquele ladrão que rouba bilhões do INSS, o amor de Deus perdoa também. Não há pecado que o amor de Deus não possa perdoar. Uma parábola bíblica me chama a atenção nesse aspecto. É a parábola do filho pródigo. Não sei se você já leu, já ouviu alguém falar sobre essa parábola. Uma das mais conhecidas no mundo todo, toda a literatura. A parábola do filho pródigo é a história de um pai com seus dois filhos.
um mais velho e um mais novo. O mais novo, certo dia, chegou para o pai e disse: pai, dá-me a minha parte na herança. E o pai não havia morrido ainda, estava vivo. Meus irmãos, é aquele pai da parábola, ele dá a parte da herança do filho. É isso que você quer, meu filho? Está aqui a sua parte da herança, vá. Irmãos, é a parábola que Jesus contou, ela narra que aquele filho, ele sai pelo mundão de meu Deus, gastando a sua herança, vai para uma terra longínqua, assim diz a Bíblia, talvez para que lá ninguém reconhecesse ele. E aí a Bíblia diz que ele gasta tudo dissolutamente. Irmãos, e quando ele estava sem dinheiro, sem um tostão furado no bolso, o que acontece? Uma crise toma aquela cidade para onde aquele jovem foi. E agora? Sem dinheiro, vivendo numa crise, o que fazer? E a parábola que Jesus conta nos diz que ele vai procurar emprego para se sustentar. E ele acha o pior emprego para um judeu, que é cuidar de porcos. E ele vai, humilhante, cuidar de porcos para um judeu. Irmãos, e quando ele está ali cuidando de porcos, a parábola nos diz que ele cai em si. É como se ele estivesse botando a mão na cabeça, assim como eu estou botando. O que eu estou fazendo aqui, gente? Aqui cuidando de porcos. A Bíblia diz que ele desejava comer a comida dos porcos, mas era para os porcos, ele estava só tomando conta. Quando ele cai em si, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Enquanto eu estou aqui passando necessidade, os trabalhadores do meu pai estão folgados, comendo e bebendo e se alegrando. Aí ele pensa e diz: levanta-me, voltarei para o meu pai e direi a ele: pai, não desejo, não mereço ser mais um filho teu, mas eu queria que o Senhor me recebesse pelo menos como um empregado. Irmãos, a parábola diz que ele faz isso, ele volta para o seu pai. E a parábola conta que ao longe o seu pai estava no caminho esperando. E não é o filho que vem agora, é o pai que vai ao seu encontro correndo. E a Bíblia diz que quando o pai chega até o filho, abre os braços, e com um caloroso abraço, ele recebe o seu filho. E o filho começa a dizer aquilo que ele pensou quando ele estava cuidando dos porcos: pai, não sou digno de ser chamado teu filho. E eu imagino, irmãos, que na parábola, ou se isso, a cena, o pai pudesse ter tapado a boca do filho e ter dito: meu filho, não precisa você dizer mais nada. Eu já vi que você se arrependeu. Você não vai ser tratado como um empregado meu. Você vai ser restituído como filho. Por quê, irmãos? Porque o amor de Deus, que é esse pai da parábola, é um amor que perdoa todas as ofensas que fazemos contra Ele. A primeira característica desse amor de Deus, irmãos, que está aqui em João 3,16, porque Deus amou. Mas como é esse amor? Eu posso conhecer um tipo de amor que não é o amor de Deus. Eu posso viver um amor que não é o amor de Deus. Mas, irmãos, eu disse para vocês que Deus é o autor do verdadeiro e único amor. Ele é o autor. Então nós temos que nos esperar nele. O amor de Deus perdoa. Mas, irmãos, mais do que perdoar, o amor de Deus é imenso. É imenso. Não é pequeno, não. É imenso. Maior do que o universo. O amor de Deus é do tamanho de Deus. E Deus não tem tamanho. Porque Deus é Espírito. Meus irmãos, mais do que isso, o amor de Deus poderia perdoar tudo como perdoa, mesmo quando a pessoa se arrepende. O amor de Deus, ele é imenso, como de fato é. Mas se o amor de Deus perdoasse, fosse imenso, mas acabasse, como é que nós ficaríamos? Se o amor de Deus perdoasse, fosse imenso, mas fosse finito, estaríamos nós em maus lençóis. Ou as pessoas que ainda não se converteram estariam em maus lençóis. Mas, irmãos, o amor de Deus perdoa, o amor de Deus é imenso e o amor de Deus é inesgotável. O amor humano pode se acabar. Apesar de que tem a música do Catedral, pastor Rosane, a senhora que gosta também, e diz: quem disse que o amor pode acabar? É uma
uma letra do Catedral aqui. Mas é sacrificial. Sacrificial. Por que é sacrificial, meus irmãos? Porque o verdadeiro padrão de amor é o sacrifício. Deus pagou caro por nos amar. Vou repetir. Deus pagou, que símbolo de dinheiro, muito caro por nos amar. Não foi dinheiro não, porque dinheiro é barato. Dinheiro é barato. Deus pagou com a vida do seu filho por nos amar. Isso que João 3,16 diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que Jesus fez? Morreu na cruz por amor. Eu já falei que o amor de Deus perdoa, o amor de Deus é imenso, o amor de Deus é inesgotável, o amor de Deus é sacrificial. E por fim, não que tenha acabado, só aqui no nosso estudo que acaba aqui na quinta característica dessa primeira parte. O amor de Deus, irmãos, estaria perfeito se fosse perdoa, e ele perdoa, imenso, é inesgotável, é sacrificial, mas essa última, para fechar essa primeira parte, o amor de Deus é eterno. Eita glória. É eterno. E talvez você não saiba o que significa essa palavra eterna, eu queria me explicar, que às vezes ela é mal usada no nosso contexto. Às vezes a pessoa morre e aqui fica, coloca assim, saudades eternas. Já viram isso? Saudades eternas. Mas irmãos, esse adjetivo eterno só cabe a uma pessoa, e é a pessoa de Deus. O que é eterno, irmãos? É algo que não teve começo e não terá fim. Amém. Aleluia. O amor de Deus não teve começo, porque Deus não tem começo. Isso talvez não caiba na minha mente, irmãos. E às vezes não caiba. Deus, como é o Senhor? O Senhor nunca teve um começo, o Senhor sempre existiu, e eu creio. Mas eu não consigo compreender na totalidade, porque a minha mente é pequena, irmãos, e eu sou acostumado com data de nascimento. Minha data de nascimento é 16 de julho de 76. Então, a partir dali, nasceu uma criatura na Santa Casa de Misericórdia de São Luís, sou eu. Então, eu tive o começo, irmãos, amém. E um dia, se o Senhor não me arrebatar para Ele, no arrebatamento dos santos, eu morrerei. Aí estará início e fim de fulano de tal, dos Anzóis Pereira, eu. Então, a minha mente, ela só funciona perfeitamente com algo que teve um começo. Mas, irmãos, eu olho para Deus, e Deus é amor, e uma característica do amor de Deus é que o amor de Deus é eterno. Não teve começo e não vai ter fim. Aleluia. Meus amados irmãos, e o nosso amor? O amor de Deus é tremendo, é perfeito. E a gente vai, irmão, tentando ir no vácuo do amor de Deus, tentando ir, mas o nosso amor é imperfeito enquanto estivermos aqui na terra, porque nós somos imperfeitos, pecadores, como eu cantei há pouco. O mais miserável homem dessa terra sou eu, que não merecia do amor de Deus, não merecia. E hoje à tarde, irmãos, estávamos eu e o pastor Wesley, aqui, tentando pintar aqui, comprando umas tintas, eu pensando que estava fazendo tudo certo, está gravando, tudo certo. Estávamos em outra cidade aqui perto, tentando comprar essas tintas. Chegando lá, vamos logo almoçar, porque coisa que dá dor de cabeça é fome, barriga com fome dá dor de cabeça. Almoçando, chegando lá na cidade almoçando. Só que a gente não conhecia as casas de construção lá na cidade, e fomos procurar e tal, e tudo fechado. Interior é uma bênção. O comércio do interior tem a mania de fechar meio-dia. Então, se você chega numa cidade do interior meio-dia, querendo muito alguma coisa, que só vem naqueles comércios que fecham meio-dia,
achamos um ponto lá, o irmãozinho estava abrindo uma porta de rolo dessa aí. Nos informamos e fomos. E não tinha lá, e aquele sol escaldando, aquela coisa toda, mas já estávamos com a barriguinha pelo menos um pouco cheia, né? Não cheia não, porque senão está só. Aí procurando, eu me encontrei, pastor, a casa, a construção. Aí conversei, falando com minha esposa, ela disse assim: você está me irritando. Eu tomei um susto, eu digo, meu Deus, eu estou te irritando. Estou tentando te ajudar, mas estou te irritando. Irmãos, por que? Depois, refletindo, ela disse isso. Eu estava irritando ela, porque o meu amor por ela é imperfeito. Por mais que eu me esforce, pastor Luiz, eu não consigo amar a minha esposa com um amor perfeito, porque eu sou uma pessoa imperfeita. Por mais que eu estivesse tentando e pensando em fazer o certo, perfeito certo, levei logo para o restaurante para encher a barriguinha, né? Minha, dela, da pastora Rosilene, me esforçando. Mas por mais, irmãos, que a gente se esforce, a gente não consegue aqui amar ninguém com um amor perfeito. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. E eu te peço perdão pedir de tarde. Então, seria aqui na frente dos irmãos, serve perdão. Porque eu sou imperfeito, irmãos. Eu não poderia pousar aqui de santo. Pastor, aí, irmã Sabrina, pastor, nosso pastor tem. Irmãos, eu sou imperfeito. Amém, Jesus. Esse selinho aí tá passando. Muito bem. Perdão. Perdoe, pastor, eu também. Perdoe, porque eu sou imperfeito. Mas o amor de Deus é perfeito. Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz em Romanos 5,5. Romanos 5,5. Tem alguns textos eu não esqueço. A Bíblia diz que o amor de Deus está derramado nos nossos corações. Digo, mas meu Deus. Aí na minha cabeça eu estava fazendo tudo certo para agradá-la. Mas ela entendeu que eu estava irritando ela. Aí o que eu pensei? Agora eu vou irritar para poder ver se ela entende que eu estou tentando agradar. Cartesiano. O homem é bem cartesiano. Aí não dá. A gente tem que se humilhar. E nessa humilhação, irmãos, é que o amor de Deus é derramado nos nossos corações. Aleluia, glória a Deus. Deus amou. Continue sua Bíblia aberta aí, acompanhe. Eu preciso que você fique com sua Bíblia aberta. Deus amou. Deus amou. Deus é amor. Deus é o autor do amor. Quem é o autor do amor, irmãos? Deus. Não é o poeta, não é o autor da música, nem tampouco sou eu que amo de forma imperfeita. O autor do amor é Deus. Você pode, irmão e irmã, se jogar nos braços desse Deus de amor. Se jogue nos braços desse Deus. Não tenha restrição em chegar para Deus. Deus, eu me lanço nos teus braços. Ele vai segurar você. Mas o texto bíblico segue: Deus amou o que, irmãos? Veja aí, diga para mim. O mundo. Deus amou o mundo. Quem ama? E aí eu me lembro das minhas aulas de português. Ainda me lembro. Quem ama alguém ou alguma coisa. Objeto direto. Quem ama ou ama alguém ou alguma coisa. Eu posso amar esse celular. Ai, mas eu amo o meu celular, meu iPhone. Só que esse aqui não é iPhone, não, é Motorola. Mas, digamos, eu amo meu iPhone 17. Ou eu posso amar uma pessoa. Eu amo minha esposa, Tatiana Lima. Glória a Jesus. Deus amou, irmãos, o mundo. Deus, o amor de Deus é tão grande, é tão inesgotável, que Ele deu conta de amar o mundo, pastora Vanessa. Mas, irmãos, que tipo de mundo que Deus amou? Deus amou o mundo, tipo eu, a
cabelinho penteado, barba feita. Não, amou o mundo caído. Deus amou, preste atenção. Deus amou o mundo que o rejeitou. Eita glória. Amém, Jesus. Vou repetir, colocando outro adjetivo. Deus amou o mundo que o desprezou. O seu amor, vou mexer com você. Eu já me expus, então eu vou mexer com você agora. Eu tenho que mostrar que eu sou vulnerável. Eu não sou super bem, nem super crente. O seu amor, você já amou alguém que desprezou você? Você já foi capaz da pessoa lhe desprezar e você disse, mas eu te amo assim mesmo. Irmãos, Deus é capaz, foi capaz e é capaz de amar o mundo que o rejeita. Até hoje, irmãos, o mundo, parte dele, rejeita o Senhor. Hoje, pastora Vanusa, conta-se no mundo com quase 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas no mundo. Sabe quantos desses, vamos saber, são denominados cristãos? 2 bilhões e meio. Ou seja, 5,5 bilhões de pessoas ainda estão rejeitando o amor de Deus. E é por isso que Deus deixa de amá-las. Deus ama o mundo que o despreza. Forte esse muro do amor. Não me despreze, não, senão eu deixo de me amar, mas Deus continua amando. Eu lembro de um rapaz lá da nossa igreja lá em São Luís, teve problema com droga, foi órfão logo cedo, de pai e de mãe, e aí viveu na rua. Aos 17 para 18 anos, no evangelismo que a gente estava fazendo lá na Praça Teodoro em São Luís, ele se converteu, foi tocado pela mensagem do evangelho. Mas entre muitas idas e vindas, o mundo das drogas, o pastor Oséias mandou para o centro de recuperação, lá em Goiânia, o movimento Jovens Livres, aí ele voltou, depois foi para Jocum, depois teve recaído e tudo. Irmãos, em uma dessas recaídas, ele vai morar lá no lixão, lá perto da igreja, na rua Raimundo Correia, que é perpendicular à nossa igreja. E num belo domingo, ele resolve ir para a igreja. Ele morava no lixo, no lixão. Irmãos amados, aquele rapaz chega na igreja fedendo alguma camisa. E eu sentado assim, e ele se considera meu irmão. Quando ele se converteu, ele era garoto ainda, 9 para 10 anos. E ele me levava para a escola de música. Veja só a cabeça dos meus pais. Me confiava, pastor Rosemary. O Chiquinho me levava para a escola de música. Então eles consideram meu irmão mais velho. Me liga sempre. Aí ele chega fedendo carniça num culto domingo à noite. Eu sentado assim, não era pastor faz tempo. Adivinha, irmão, onde ele vai sentar? Do lado de quem ele vai sentar? Do meu lado. Fedendo carniça. Fez-se um clarão assim, ó. Perto de onde eu estava, ele sentou. O cheiro estava insuportável, sabe? Mas eu segurei. Eu seguro isso aqui. Fiquei até o fim. Marcamos, ele foi para a igreja nesse dia, ele queria ir para o centro de recuperação. Mais uma vez, marquei com ele, na segunda-feira fui buscar lá na igreja. E aí era tempo de chuva, e chovia muito, era na região da cidade operária, na parte. De repente, irmãos, ele diz assim, para o carro. Chuva grossa lá em São Luís. Eu parei o carro. Ele tirou o boné, estava de boné, tirou o boné, só levei ele dentro do carro. Ele fez uma oração. Chiquinho, Francisco Silva, o nome dele. Fez uma oração. Irmãos, uma oração simples. Eu olhei, quase não acredito na oração dele. Irmãos, depois que ele fez aquela oração, como se fosse uma mágica, só que é o poder dele. Eu dobrei uma rua assim, eu andava para dizer, Chiquinho, mas hoje não dá lá não. Tu volta para lá, no lixão, amanhã, se não tiver chovendo, a gente vem. Ele, não, vou orar. Aí tirou o boné, vou orar, olha a reverência. Muitos de nós da igreja não temos reverência. Francisco, Deus xará, Chiquinho, dentro do carro, só eu e ele. Mas quando ele foi orar, ele tirou o boné em reverência à presença do Senhor. Orou. Depois da oração ele disse, vai, eu
dobrei uma rua assim, pastor, achamos o centro de recuperação. E ele ficou lá. E até hoje está recuperado para a glória de Deus. Nunca mais teve um episódio de recaída de droga ou de álcool. Por que, irmãos, que Deus ouviu a oração daquele homem fedendo, pastor, dentro do carro comigo ainda? Porque Deus ama o mundo que o rejeita. Deus ama o mundo. E não é o mundo cheiroso, não dos crentes. Ah, Deus ama só os crentes. Deus ama bêbado que está na sarjeta agora, que amanhã vai se embriagar. Deus ama aquela pessoa lá. Continuemos. Deus amou o mundo. Sim. Quem é o autor do amor, irmãos? Deus. Qual é o objeto do amor de Deus? O mundo. Tá? Agora eu vou perguntar. Quem é o autor do amor? Segunda pergunta, qual é o objeto do amor? Quem é o autor do amor, irmãos? Deus. Qual é o objeto do amor de Deus, irmãos? O mundo. O mundo. O mundo. Diga que é para você aprender. Vamos adiante. Deus amou o mundo, aqui na minha versão está de tal maneira. É a versão mais conhecida. Outras versões trazem esse tal antes de outra forma. Deus amou tanto o mundo. Outra expressão, mas é a mesma coisa. Aqui, irmãos, essa tal maneira é a intensidade do amor de Deus. Ok? Deus é o autor do amor. O objeto do amor é o mundo perdido, um mundo fedorento. Não é o mundo cheiroso. Lógico, Deus continua nos amando. Mas a Bíblia diz que Deus nos amou quando nós éramos ainda, Francisco, pecadores. Deus não nos amou agora, que está todo mundo aqui, bonitinho, arrumadinho, cheirosinho, cabelinho cortado, barba feita, não, e as mulheres também, bem bonitas, não. Deus amou o mundo quando nós éramos, Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. E pecado, irmã Gerane, fede. Pecado, fede. Não é verdade? Verdade. Abri isso aqui para minha esposa falar algumas revelações, sonhos que ela teve. Ela vai pedir isso, né? Pecado fede um esgoto. Deus amou o mundo, o objeto do amor, de tal maneira, irmãos, é tão intenso que João Evangelista se expressou assim, de tal maneira, é a intensidade do amor, ou a grandeza do amor de Deus, de tal maneira, não tem palavras para expressar o amor de Deus pela humanidade, não tem palavras. Sigamos. Quem é o autor do amor, irmãos? Deus. Qual é o objeto do amor, irmãos? O mundo. Qual é a intensidade do amor, irmãos? Tal maneira. Francisco está ligado. Tal maneira. Só não vou voltar porque Francisco respondeu, porque senão ia voltar desde a primeira pergunta. Deus amou o mundo de tal maneira. Vamos seguir. Que deu o seu Filho unigênito. E agora, que parte é essa? Já vimos autor, objeto e intensidade. Agora vamos ver a quarta parte desse versículo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Isso aí, irmão, é prova do amor. Glória a Prova Deus. do amor. Aleluia. Deus prova seu amor para conosco, É verdade. porque Cristo morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Prova do amor. Qual é a prova do amor de Deus por nós? A entrega do seu Filho unigênito para morrer por nós. Todo amor, irmãos, tem que ter uma prova. Eu provei meu amor pela minha esposa quando eu a trouxe para o altar, para casar. A pessoa que se eu dissesse que amava, e aí não, vamos adiar esse casamento, mais 1, 2, 3, 10 anos adiante. A pessoa, o casamento, não ama coisa nenhuma, cabra safado.
quando ele disse, nós vamos casar, aí é uma prova do amor. Todo amor, irmão, tem que ter uma prova. Todo amor. Ninguém ama só de palavras. Quem ama só de palavras é mentiroso. Quem ama só de palavras é mentiroso. E o que acontece, pastor? O que acontece? Que a gente tem que provar esse amor todo dia. Marido e mulher. Não, irmão? Todo dia. Positivo. Aí, o homem não basta eu ter convidado minha esposa para casar há anos atrás. Eu tenho que provar outros. Só que hoje eu falei. Hoje eu falei, mas já me reconciliei aqui na frente dos irmãos. Eu errei tentando acertar. Deus provou o amor dele, irmãos. A pessoa, se Deus amasse o mundo, mas ficasse lá, no céu, e o mundo aqui pegando fogo, ó, pegando fogo. Deus amaria o mundo? Não. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Em Cristo morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Amém. Glória a Deus. Deus deu o seu Filho. Escreva aí na sua Bíblia, por favor. Isso é prova do amor de Deus por nós. Aleluia. Isso é prova do amor de Deus por nós. Quem é o autor do amor, irmãos? Deus. Qual é o objeto do amor, irmãos? O mundo. Qual é a intensidade do amor, irmãos? Tal maneira, muito bem. Qual é a prova do amor de Deus, irmãos? Ele dá seu filho por nós. Que Ele deu o seu Filho unigênito por nós. Veja, unigênito, se você não sabe, é único. Deus Filho era o único Filho de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ele não tinha um caminhão de filhos. Eu vou escolher aqui o mais fraquinho, raquítico, aquele que já está para morrer de desnutrição e mandar lá para salvar os pecadores lá do planeta Terra. Não, Ele deu o seu único Filho. Só tinha um. E esse Ele entregou. Já pensou, irmãos? Agora tiramos a oferta e diz: já pensou se Deus fosse como muitos crentes? Canhega, boqueirana, mão fechada? Se Deus fosse como muitos, aqui não. A pessoa, se Deus fosse como muitos crentes que são mão fechada, meu irmão, canhega, boqueirana, e veja, você oferta e traz dízimos aqui, se você é aqui dessa casa, dessa igreja local, não é, apesar de o texto de Malaquias, a pastora falou muito bem disso, trazer para mantimento. Meu irmão, a obra de Deus, quem mantém é Deus. Você traz um dinheiro aqui, uma oferta em dinheiro, diz, sei lá, por causa da resposta do amor de Deus no seu coração. Deus amou tanto a gente que deu um filho. Aí eu pego, inclusive eu esqueci de dar minha oferta. Aí eu pego, aí dou uma oferta, que 20 que eu separei para São Luís para dar. Aí eu me acho bom. Eu me acho bonzão, porque eu tenho uma merreca. Eu considero 20 merreca. Foi o que eu trouxe hoje e coloquei no meu coração. Mas eu considero merreca. Eu quero colocar um voto de Deus, ainda não vou fazer hoje, mas todo mundo eu dar só 100. Só 100. Isso aqui é oferta, mais ou menos. Mais ou menos. 100zão. Por que, irmão? Porque Deus não deu dinheiro, não. Deus deu foi um filho. Deus deu foi um filho. Aí a crença, aqui não. Por favor, não me entenda mal. Deus ama os canhengas, Deus ama os muquiranas, Deus ama os mão de vaca. Mas é meu papel falar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Prova do amor. Vírgula, acompanhe na sua Bíblia, por favor. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça. Vamos ver que parte é essa. Todo o que nele crê. O que é isso, irmãos? Que parte é essa? Já vimos o autor do amor, já vimos o objeto do amor, já vimos a intensidade do amor, já vimos a prova do amor. Agora chegou na parte minha e sua.
desse versículo todinho, irmão, só tem uma parte que é comigo, que é consigo, que é com o ser humano. E isso eu chamo de condição para receber o amor. Leia aí na sua Bíblia de novo, por Precisamos favor. crer em Deus. Para que todo que nele crê. Temos que crer. Irmãos, não é todo mundo que está passando aí que tem o amor de Deus, não, sabe? Por quê? Porque o amor de Deus, ele exige do receptor, Que autor do creia. amor de Deus, receptor o ser humano, é o receptor do amor, mas ele exige de mim uma condição. Que condição é essa? Que creia no Salvador. Crê no Salvador Jesus. Aleluia. Muito bem, pastor. Irmãos, é muito isso. É muito isso. Crê em Jesus. Não é uma fé, um crer que um dia Jesus existiu como profeta. Por isso que a pastora colocou muito bem. É crer num homem que pisou nessa terra, mas ele não era da terra. Ele veio do Pai, ele veio de Deus e ele veio como Salvador da humanidade. Aleluia. É crer no Salvador Jesus. Glória a É a Deus. condição para receber o amor. Crer em Jesus como Salvador. Eu pergunto para você, meu irmão, que está aqui nessa noite, minha irmã, quem é Jesus para você? Veja bem, nós estávamos, eu e minha esposa, atendendo alguns adolescentes lá da nossa igreja. E certa altura da conversa, eu perguntava para todos eles, atendi individualmente no gabinete um projeto da liderança de adolescentes. A certa altura da conversa, nós perguntávamos: quem é Jesus para você? Aí, alguns dizem: Jesus é meu amigo. O quê? Jesus é amigo. Jesus é isso, Jesus é aquilo, Jesus é aquilo outro. Perfeito? Mas, irmãos, a primeira coisa que Jesus quer ser para nós é o nosso Salvador pessoal. Amém, Jesus. Pessoal, Jesus é o meu Salvador. Eu tenho que bater no peito com convicção e dizer: Jesus, tu és o meu Salvador. Aleluia. É isso que ele quer ser, em primeiro lugar. Depois, sim, ele vai ser amigo de todas as horas, claro. Ele vai ser o meu provedor, claro. Mas primeiro, Jesus, ele quer ser o nosso Salvador pessoal. Amém. Quem é o autor do amor, irmãos? Deus. Qual é o objeto do amor, irmãos? O mundo. O mundo. Qual é a intensidade do amor, irmãos? Da maneira. De tal maneira. Muito bem. Depois vem o quê? Qual é a prova do amor, irmãos? Cuidado, Jesus por nós. Vamos Isso, salvar. ele deu o seu filho unigênito por nós. Qual é a condição para eu receber esse amor, irmãos? Creia no Salvador. Crer no Salvador Jesus. Muito bem. E agora, por fim, nós temos a última parte do versículo. Mas tenha a vida eterna. Amém, Jesus. E eu pergunto para vocês: que parte é essa? Já vimos o autor, o objeto, a intensidade, a prova, e agora por fim foi a canção, né? Autor, objeto, intensidade, prova e condição para receber o amor. Agora é a última essa. Sim, salvação. Mas resumindo em outra palavra, para a gente encaixar aqui no esquema, é a promessa do amor, que é a salvação. A irmã respondeu correto. Então, irmãos, isso tudinho que Deus fez, enviando o seu filho, e amou, ele enviou com amor o seu único filho para morrer por nós. A única condição para recebermos esse amor é crermos no Salvador Jesus, não é outro. Não é outro. É só em Jesus. Jesus é o caminho, não um caminho, é o único caminho que nos leva de volta ao Pai. Nós estávamos conciliados com Deus. Deus, o ser humano, aqui, tinham comunhão. Deus vinha, conversava com o ser humano, abraçava o ser humano no jardim do Éden,
lá em Gênesis, entrou algo na história do homem, chamado pecado. E a Bíblia diz que o pecado faz separação Entre Deus entre e o homem. Deus e o homem. Ficou esse hiato aqui, ó. Esse hiato, esse vácuo, esse vazio. Aí vem João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus entra como uma ponte que liga o homem até Deus. Reconciliação. Aleluia. Aí é reconciliação. Para que tenha vida eterna, é a promessa do amor. Amém. Todo amor, Francisco, tem uma promessa. Quando tu te casaste com tua esposa, tu fizeste uma série de promessas. Os votos. Está cumprindo direitinho. Está se esforçando. Está se esforçando. Mohanon também, quando casou com a esposa dele, fez uma série de promessas lá diante do pastor. Está cumprindo direitinho? Yes. Respondeu em inglês. E ouçam a música de Mohanon, essa última, toda em inglês. Jesus the way. Isso. Curti bastante, mandei na São Luís, a turma não gostou, a turma do REC. Eu vou dar uma participação dia 20, tá? Dia 20, sim, 20 de dezembro. Dia 20 de dezembro. Irmãos, todo amor tem promessa, senão não é amor. Glória todo a Deus. Amor tem prova, evangelho. E todo amor tem que ter promessa, senão não é amor. Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho, provou o amor entregando o Filho, para que todo aquele que nele crê, condição de receber o amor, não pereça, mas Até a tenha vida eterna. Promessa. Promessa. Promessa cumprida. Aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, e Deus, queridos, não é homem para que minta. Aleluia. O que Deus promete, Ele cumpre. Glória a O Deus. ser humano não. A Bíblia diz o seguinte: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. É o que a Bíblia diz. Mas Deus não. Deus é verdadeiro. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus, irmãos, promete na sua palavra, é porque Ele cumpre. Cumpre. Pastor chamado João Carlos Marques pregou muito na nossa igreja de São Luís. Ele já descansa no Senhor. Ele dizia que cria até na capa da Bíblia. Até na capa. De tão forte que é essa palavra. Irmãos amados, a vida eterna, preste atenção, já estamos suspendendo, já estamos encerrando. Não é, a vida eterna não é o decurso do tempo apenas, a duração da vida, a vida eterna, mas é principalmente, meus irmãos, a qualidade dessa vida. A verdade, A aleluia. qualidade dessa vida. O crente em Jesus, preste atenção, o crente em Jesus, ao sair desse lugar da terra, porque aqui, isso aqui vai ficar, fica aqui, ele diz que o pó volta terra, o espírito volta A Deus. a Deus. Quando esse corpo voltar, de onde veio? A consciência continua. O que é vida, irmãos? O que é vida? Vida é consciência, pastor. Vamos. Como é que eu sei que alguém tem vida, está vivo? Quando isso aqui está funcionando, não é? Quando é declarada a morte cerebral, acabou-se tudo em parte, né? Acabou-se, morreu. Porque o que é vida é consciência de estar vivo. Estão comigo? Amém. Estou explicando o que é vida, para depois chegar no adjetivo eterno. Vida é estar consciente de estar vivo. Eu estou vivo, porque eu estou consciente que estou aqui. Hoje, 21 de novembro, sexta-feira, estou em São João Batista, interior do estado do Maranhão. Estou vivo.
estou consciente. Consciente. Daqui a pouco vou tomar um mingau. E tão consciente que eu estou. Então, vida, irmãos, é ter consciência de estarmos vivos. Só que, quando a gente sair desse corpo aqui, não pense que tudo se acaba, porque a consciência continua, pastor. Verdade. Há muitos relatos, inclusive do pastor João Carlos, que em 1986, na cidade de Belém do Pará, vizinho estado nosso aqui, ele teve uma experiência de morte e ressurreição. Ficou 30 minutos morto no apartamento de uma irmã, numa segunda-feira, que ele estava voltando para Porto Alegre. E ele conta, está na internet, é só você procurar, coloque João Carlos Marques e ouça esse testemunho de quando ele deu um passeio no céu com Jesus. O corpo estava em Belém do Pará, mas a consciência, o espírito, estava com o Senhor no Pai. Aleluia. A morte não vai acabar conosco, não. Aquele que crê em Jesus é a única condição. Aquele que crê em Jesus, ele já experimenta, começa a experimentar a vida eterna aqui e agora. Amém. E quando estivermos lá com o Senhor, vai ser só gozo. Glória a Deus. Não haverá mais irritação, não haverá mais choro, não haverá mais clamor, pranto. mais pranto, será só alegria. Mas eu vou dar uma boa notícia para você que gosta do seu corpo. Quem que gosta do seu corpo, levante a mão. Alguns. Todos não gostam do corpo. Irmãos, a gente tem que ter um corpo para morar aqui na terra. Físico, eu estou pisando aqui, né? Estou pisando. Deus não desperdiça nada do que Ele criou, irmão. Ainda que a morte tome o meu corpo físico e o meu corpo seja sepultado numa urna, eu não quero ser cremado. Minha mãe quer ser cremada. Ela disse para mim, minha mãe, mas eu quero ser depositado mesmo, se assim for. Irmãos, a Bíblia fala, Francisco, da ressurreição dos mortos. Verdade. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha medo da morte. O que eu disse? Não tenha medo da morte. Só a pastora Rosalene ouviu. Meus irmãos, não tenham medo da morte. O que eu disse? Não tenha medo da morte. O cristão não tem medo da morte. Por quê, pastor? Está aqui, João 3,16. Não pereça quem crê em Jesus, irmão Ranol. Não vai perecer. Jesus aniquilou na cruz a morte. Jesus já desmoralizou a morte quando ressuscitou dentre os mortos. Eita glória! As primícias dos que Aleluia. dormem. Se um dia nós dormirmos morte, nós com Cristo ressuscitaremos para a nova vida. Glória a Deus. Mas enquanto isso, irmãos, a nossa consciência ela vai continuar. Se você é um pesquisador de internet, pesquise EQM. Guarde essas 3 letras. Experiência de quase morte. São pessoas que morreram, atestadamente morreram, mas voltaram. E aí estão contando as suas experiências. Todas elas, irmãos, relatam que continuaram na sua consciência depois que o corpo físico foi declarado morto. Se você é um leitor, pesquisador da internet, coloque EQM, experiência com a morte, YouTube ou no Google. Se você é um leitor, gosta de ler, leia Vivendo para Contar da Morte. O título de um livro, Vivendo para Contar da Morte. Agora me foge o nome da autora, uma mulher que teve essa experiência. Ela morreu, Deus deu uma experiência para ela, morta, atestadamente morta, e depois ela volta e ela escreve esse livro, Vivendo para Contar da Morte. Meus irmãos, a morte não é esse bicho feio que a gente pensa que é. A morte já foi vencida. Amém. Glória a Deus. Aleluia, aleluia.
Glória a Deus. Nós temos vida eterna. Agora eu vou tirar o exercício dos irmãos. Vamos lá, preparados? 1, 2, 3, respire fundo. Tome ar. Vou fazer as perguntas e os irmãos respondem bem forte, bem convictos. Quem é o autor do amor, irmãos? Deus. Ah, estou fraco demais. Eu dei até para uma música, eu não estou muito fraco. Os filhos não gostaram da mensagem. Vou dar mais uma chance para você. Bem forte, irmãos, bem forte. Quem é o autor do amor, irmãos? Isso. Qual é o objeto do amor, irmãos? Qual é a intensidade do amor, irmãos? Da maneira. Qual é a prova do amor, irmãos? Isso, Deus seu Filho unigênito. Qual é a condição de recebermos o amor, irmãos? Crer no Salvador. Crer no Salvador, exatamente. E agora, por fim, qual é a promessa do amor, irmãos? Salvação. Vida Eterna salvação. Vida eterna. Salvação, mas no texto. É vida eterna. Vida eterna. Vamos orar?